Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Moacir. Minha formação é Ciências Biológicas pela Uningá, Química pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em Biologia e Metodologia do Ensino Superior pela Unicesumar, mestre em Química pela Universidade Estadual de Londrina, atualmente professor do quadro próprio do Magistério do Estado do Paraná. Uma dica hoje dentro da Química, mais especificamente dentro da Termoquímica, Lei de Hess, galera. No ano de 1849, Henri Hess, um médico químico suíço, ele fez uma série de atividades aí calculando, né, o ΔH, calores de uma reação. E nesses experimentos que ele realizou, observava-se que a quantidade de calor liberado absorvida numa reação química dependia apenas dos estados, neste caso o estado final inicial e não dos estados intermediários. E aí eu tenho um exemplo para vocês aqui para mostrar como funciona essa lei de Hess. Você vai ver que é um conteúdo bem interessante dentro da química e bem fácil, pessoal. Vamos lá, pessoal. Calcule a entalpia da reação, ou seja, calcule o valor de ΔH, né? Calcule o valor de ΔH da reação. A reação qual, pessoal? Essa reação aqui que eu vou circular para vocês. Carbono, grafite, reagindo com meio oxigênio gasoso e formando monóxido de carbono gasoso. Para calcular essa reação, eu tenho as semi-reações, né? Quais são as semi-reações? Essa que eu vou circular para vocês também. O monóxido de carbono com meio oxigênio formando dióxido de carbono e o carbono grafite mais oxigênio gasoso formando dióxido de carbono. Para isso, pessoal, veja que eu tenho o valor do ΔH da minha reação 1 de menos 282,56 kJ e o valor do ΔH da minha reação 2, que é menos 392,92 kJ. O que você deve analisar aqui é o seguinte, pessoal. Primeira coisa, quem é produto e quem é reagente nessa reação. Vamos lá, pessoal. Essa parte aqui da reação, ó, essa parte aqui da reação, eu vou chamar então de reagentes, certo? E essa parte aqui da minha reação eu vou chamar de produtos, ou seja, reagentes e produtos estão separados aqui pela seta direita e esquerda. Consiste de fazer o seguinte, pessoal, eu preciso observar a minha reação global e montar como um quebra-cabeça essas duas semi-reações a fim de chegar neste mesmo resultado. A partir desses valores de ΔH, eu chego no meu resultado final. Então nós vamos fazer o seguinte, pessoal, nós vamos reescrever essas reações deste modo como a reação global. Acompanhe comigo no próximo quadro. Veja lá, pessoal, o que nós temos aqui agora? A reação carbono grafite mais meio oxigênio gasoso, formando monóxido de carbono. E aí o que eu fiz, pessoal? Eu reescrevi aquela equação anterior invertendo. Veja, por exemplo, que no quadro anterior, esse monóxido de carbono e o meio oxigênio gasoso estavam como reagentes, e aqui eles estão como produtos. Da mesma forma, pessoal, a equação carbono grafite mais oxigênio gasoso formando dióxido de carbono, ela foi reescrita, mas sem fazer nenhuma alteração. Verifiquem que agora o meu ΔH da reação número 1, ele saiu de menos 282 para mais 282, ou seja, de uma reação exotérmica para uma reação endotérmica. E por que eu fiz isso, pessoal? Veja só. O carbono grafite está do lado dos reagentes. Na minha reação global, na minha reação 2, ou semi-reação, o carbono grafite está do lado dos reagentes. Ok. Veja que agora, pessoal, eu tenho o monóxido de carbono do lado dos produtos. E aqui agora o monóxido de carbono está do lado dos produtos. E aí a gente pergunta, mas o que acontece com esse CO2 que está aqui e esse CO2 que está aqui? Simplesmente agora eu posso cortá-los, né? Eu vou cortar o meu CO2 com o meu CO2. Por quê? Porque estão em lados opostos da reação e não aparecem na minha reação global. Mas eu tenho aqui meio oxigênio na minha reação global e aqui eu tenho meio oxigênio do lado dos produtos e um oxigênio do lado dos reagentes. Então eu vou cortar esse meio oxigênio com este um oxigênio. Detalhe, pessoal, se reagente
está do mesmo lado de reagente, por exemplo, se você tem CO2 e CO2 do mesmo lado, você soma. Se você tem, por exemplo, CO2 do lado dos reagentes, CO2 do lado dos produtos, você corta. Isso vale para qualquer exemplo que nós possamos pegar aqui, né? Poderia ser para o monóxido de carbono, oxigênio, carbono grafite e assim sucessivamente. Vamos lá, pessoal, o que sobrou aqui agora? Ó? O que sobrou na minha reação? Agora eu posso reescrevê-la. Veja só o que nós temos aqui agora. O carbono grafite está do lado dos reagentes, então ó, vou colocar só o C de carbono grafite, mas lembra que eu cortei meio oxigênio com um oxigênio, então eu tenho meio oxigênio, tá? Estado físico gasoso, carbono grafite. Formando quem? Quem sobrou desse lado? Sobrou aqui o meu monóxido de carbono. Então eu vou repetir o meu monóxido de carbono. Então a reação aqui está. Carbono grafite, carbono grafite. Meio oxigênio gasoso, meio oxigênio gasoso. CO2, no caso eu inverti, né? Não é no caso o CO2, é o monóxido de carbono, tá? Desculpem, coloquei o CO2, mas na verdade era o monóxido de carbono. Vamos lá, pessoal. O ΔH1 tem o valor de mais 282,56. O ΔH2 tem valor de menos 392,92, né? Em ambos os casos estamos trabalhando com kJ. Ora, se você fizer então o seu cálculo, onde você vai pegar o seu 282,56 e subtrair menos 392,92, você vai chegar então no valor de 110, ok? 36 kJ. Então, a minha reação global, ela tem um valor de ΔH de 110,36. Só não se esqueçam que esse 110 ele é negativo. Portanto, aqui nós temos uma reação que libera calor, reação exotérmica. Certo, pessoal? Bem tranquilo, né? Então, ó, se você entendeu um pouquinho aí sobre a termoquímica, sobre a lei de Hess, né? Deixa aí o seu joinha no final, isso vale bastante. Vale bastante por quê, pessoal? Porque a internet, ela possibilitou isso, né? Ela possibilitou ampliar os conhecimentos. E aí, conforme você vai curtindo, compartilhando, né, esses vídeos, eles vão chegando a cada vez mais pessoas, né? Ultrapassando aí aquele conceito, né, que a gente só consegue aprender preso nos muros escolares, né? As redes sociais estão aí para mostrar que o conhecimento está para todos. Certo, pessoal? Quero trazer mais um vídeo na sequência, mas esse vídeo resolvendo um outro exercício. Então aguardo vocês aí até a nossa próxima aula. E ó, pessoal, siga as redes sociais, inscreva-se no canal e aguardo vocês até a próxima. Falou, galera!